Nos últimos anos, assistimos a um fenômeno migratório sem precedentes em direção à Península Ibérica. Estimulado por laços históricos, pela facilidade do idioma e por políticas de imigração outrora mais flexíveis, Portugal tornou-se o destino eldorado para centenas de milhares de brasileiros. Atualmente, estima-se que a comunidade brasileira em solo de Portugal são entre 700 mil e 800 mil indivíduos, divididos entre aqueles que já conquistaram a regularização documental e os que ainda batalham nos meandros burocráticos das manifestações de interesse. O motor inicial dessa debandada em massa sempre foi a busca legítima por segurança, estabilidade econômica e a promessa de uma vida inserida em um contexto de primeiro mundo. Afinal, Portugal consolidou-se nas últimas décadas como um refúgio de paz, dotado de baixos índices de criminalidade, infraestrutura urbana funcional e um povo historicamente reservado, silencioso e pautado pelo respeito às normas de convivência social. Todavia, a abertura maciça e a ausência de filtros institucionais rigorosos pavimentaram o caminho para um efeito colateral devastador: a exportação de comportamentos disfuncionais que ameaçam obliterar a reputação coletiva dos imigrantes oriundos do Brasil, o choque cultural e a falta de adaptação às normas locais. Um dos maiores equívocos cometidos por uma parcela expressiva de novos imigrantes é a crença ingênua de que, por compartilharem o mesmo idioma, Portugal seria uma mera extensão territorial do Brasil. Essa mentalidade gera uma ausência crassa de senso de adequação. Em vez de assimilarem os costumes locais, que valorizam o silêncio, a discrição e a ordem pública, determinados grupos tentam impor dinâmicas sociais agressivas que contrastam violentamente com o ethos europeu. A poluição sonora e a subversão do espaço público. O respeito ao sossego alheio é um dos pilares da vida em comunidade na Europa. No entanto, multiplicam-se os relatos de bairros inteiros, especialmente nas periferias de Lisboa e nas cidades do norte de Portugal, onde a densidade demográfica brasileira é massiva, que passaram a ser palcos de perturbação contínua. Casos de caixas de som portáteis ligadas em volumes estratosféricos em praias públicas, praças e áreas residenciais, até altas horas da madrugada deixaram de ser incidentes isolados e tornaram-se rotina. Soma-se a isso o comportamento nas vias públicas. Motocicletas com escapamentos adulterados emitindo ruídos ensurdecedores e a prática perigosa de manobras ilícitas, vulgarmente conhecidas como dar grau. Essas atitudes demonstram um total desprezo pela paz alheia e pela legislação de trânsito local. O cidadão nativo, habituado a um ambiente pacífico, passa a enxergar essa conduta não apenas como má educação, mas como uma invasão bárbara ao seu estilo de vida. A percepção de que a Europa possui um sistema jurídico e policial brando em comparação com a violência explícita da América Latina gera uma falsa sensação de impunidade em muitos arruaceiros. Em Portugal, a força policial tende a agir de forma comedida e civilizada, priorizando o diálogo e a mediação antes de recorrer à força física ou à detenção arbitrária. Infelizmente, essa postura civilizada é frequentemente interpretada pelo imigrante mal-intencionado como fraqueza ou ineficiência. A ilusão da terra de bananas. O criminoso e o arruaceiro saem do Brasil acreditando que, por estarem em um país pacífico, as leis não funcionam. Eles agem sob a premissa de que podem aplicar golpes, fraudar sistemas de apoio social e perturbar o ordenamento urbano sem sofrerem sanções imediatas. No entanto, ignoram que o descrédito social e o isolamento econômico chegam muito antes do que uma sentença judicial. Golpes e a falta de união entre compatriotas. Outro ponto crítico e profundamente lamentável é a constatação de que a falta de integridade não poupa sequer os próprios patrícios. Longe de manifestarem um senso de cooperação e solidariedade, como historicamente se observa nas comunidades de imigrantes chineses, japoneses ou dinamarqueses espalhadas pelo mundo, muitos brasileiros enxergam no próprio compatriota uma presa fácil. Abundam denúncias de esquemas de pirâmide, venda de automóveis com vícios ocultos e contratos fraudulentos de sublocação de imóveis, onde quartos são alugados por valores abusivos para recém-chegados desesperados. A desonestidade manifesta-se também no ambiente corporativo. Relatos apontam para um cenário de sabotagem mútua, onde indivíduos fofocam com superiores hierárquicos, inventam mentiras e armam intrigas para derrubar outros brasileiros que estão se destacando profissionalmente. Essa inveja crônica e a mentalidade de puxar o tapete
destroem qualquer possibilidade de uma rede de apoio comunitário sólida no exterior. É imperativo fazer uma distinção clara. A esmagadora maioria dos brasileiros que cruza o Atlântico é composta por pessoas idôneas, qualificadas, dedicadas e que desejam apenas construir um futuro digno para suas famílias através do suor de seu trabalho. Contudo, na dinâmica social das nações, a generalização é uma ferramenta inevitável de autodefesa. O cidadão nativo e o empregador local não possuem a obrigação institucional, tampouco o tempo disponível, para filtrar minuciosamente quem é o cidadão ordeiro e quem é o marginal disfarçado de trabalhador. Ao testemunharem uma enxurrada diária de vídeos de pancadões nas praias, vandalismo urbano, como indivíduos surfando em cima de comboios em movimento, e criminalidade violenta associada ao tráfico de entorpecentes, a sociedade portuguesa desenvolve um sentimento legítimo de repulsa, frequentemente denominado localmente como ranço. Para compreender por que o Brasil exporta contingentes tão expressivos de indivíduos desprovidos de civilidade, é necessário analisar as bases estruturais da sociedade brasileira. O país padece há décadas de uma das piores crises educacionais do planeta. Índices internacionais, como o Programa Internacional de Avaliação de Alunos PISA, colocam o Brasil sistematicamente nas últimas posições em competências básicas de leitura, matemática e ciências. Não se constrói uma civilização próspera e ordeira sem o pilar mestre da educação formal e da formação moral. Tentar desenvolver uma nação negligenciando o ensino é uma quimera equivalente a tentar edificar uma residência sem fundações ou paredes. O vácuo deixado pela ausência de instrução de qualidade e de valores éticos familiares foi preenchido por uma subcultura que idolatra a malandragem, o ganho fácil e a ostentação do vazio, a inversão de valores na sociedade contemporânea. Na inversão de valores que se instalou no tecido social brasileiro, o indivíduo que se dedica aos estudos, que busca o refinamento intelectual e que respeita as leis é frequentemente rotulado de forma pejorativa como nerd ou otário. Em contrapartida, goza de prestígio social aquele que adota comportamentos autodestrutivos, que se entorpece de forma crônica, que ostenta riquezas inexistentes e que demonstra total desrespeito pela autoridade. A idolatria popular migrou dos grandes pensadores, cientistas e construtores da nação para figuras efêmeras, influenciadores digitais analfabetos funcionais, jogadores de futebol de caráter duvidoso e políticos corruptos elevados ao status de divindades. A produção artística de qualidade e a alta cultura foram dizimadas, substituídas por manifestações musicais hipersexualizadas e ruidosas que servem como trilha sonora para a barbárie cotidiana. O ciclo da irresponsabilidade demográfica e social. Paralelamente ao colapso educacional, observa-se um padrão de irresponsabilidade demográfica que perpetua a miséria e a falta de perspectiva. Indivíduos que carecem de condições mínimas para a própria subsistência procriam em larga escala, gerando múltiplos filhos sem qualquer planejamento estruturado. Criadas em ambientes desestruturados, sem acesso a uma educação familiar sólida e expostas à violência das ruas, essas crianças crescem assimilando a lei do mais forte e o egoísmo como mecanismos de sobrevivência. Quando esse contingente migra, leva consigo exatamente essa bagagem de escassez moral e cognitiva. O Brasil ostenta estatísticas de violência dignas de cenários de guerra civil, com homicídios ocorrendo a ritmos alarmantes. A agressividade é a linguagem padrão nas relações interpessoais cotidianas, desde brigas fúteis de trânsito até conflitos de vizinhança que culminam em tragédias. Diante desse panorama doméstico, torna-se uma hipocrisia desmedida esperar que indivíduos moldados por essa engrenagem disfuncional transformem-se instantaneamente em cidadãos exemplares ao pisarem no continente europeu. Na adolescência, a subcultura da malandragem e do descolamento social pode parecer atraente para os espíritos imaturos. Contudo, o amadurecimento traz consigo a percepção inequívoca de que tais comportamentos são patéticos e conduzem inevitavelmente ao fracasso de longo prazo. Aqueles que optaram por atalhos, que desdenharam do conhecimento e que priorizariam a gratificação imediata acabam irremediavelmente acorrentados a subempregos insalubres, sufocados por dívidas e destituídos de qualquer relevância intelectual ou econômica. Por outro lado, aqueles que exerceram a autodisciplina, que se dedicaram ao desenvolvimento da mente e que abdicaram do aplauso fácil da massa conseguem ascender na vida e ocupar posições de destaque, seja no mercado nacional ou internacional.
Se você deseja ser bem-sucedido além fronteiras, deve divorciar-se por completo da mentalidade do bostileiro, espírito de porco, e abraçar a postura de um cidadão universal de alta performance. Estratégias práticas para um planejamento migratório de sucesso. Para aqueles que estão determinados a buscar uma vida melhor no exterior de forma legítima e honrada, sem queimar o filme e sem passar vergonha, aqui estão as diretrizes fundamentais para um planejamento estratégico de longo prazo. Isolamento de redes tóxicas. Ao fixar residência em outro país, evite integrar-se a guetos de imigrantes que perpetuam os hábitos nocivos da terra natal. Mantenha distância de indivíduos arruaceiros e oportunistas. Force-se a conviver com os cidadãos nativos. Compreenda a sua psicologia social e integre-se de forma orgânica à cultura local. Construção de uma reserva financeira robusta. Não imigre com os recursos contados para a subsistência de poucas semanas. O processo de adaptação e regularização documental pode levar meses. Ter capital sólido investido em moeda forte como dólar ou euro garante autonomia e evita o desespero que empurra muitos para a ilegalidade ou para a aceitação de condições de vida degradantes. Capacitação técnica e domínio de idiomas. Dedique-se à exaustão ao aprendizado de novas línguas fluentes e à aquisição de competências profissionais que possuam alta demanda no mercado global. Desenvolva habilidades voltadas à economia digital, tecnologia da informação, finanças ou áreas técnicas especializadas que permitam a geração de renda de forma remota e independente de barreiras geográficas locais. Casamento intercultural e assimilação. Sempre que possível, estabeleça laços afetivos e matrimoniais com pessoas de outras nacionalidades. Isso acelera de forma exponencial o processo de assimilação cultural, o aprendizado natural do idioma local, a inserção nas redes sociais de prestígio do país de acolhimento e a obtenção de estabilidade legal duradoura. O panorama sociopolítico e econômico do Brasil para as próximas décadas aponta para a manutenção, ou agravamento, do cenário de estagnação cultural e educacional que hoje testemunhamos. Depositar esperanças em milagres políticos ou em reviravoltas sistêmicas é um exercício de ingenuidade. Dinâmicas estruturais profundas levam gerações para serem alteradas, e a trajetória atual demonstra que o foco na mediocridade institucionalizada veio para ficar. Portanto, a responsabilidade pela sua evolução é estritamente individual. Não permita que o seu potencial seja tragado pelo redemoinho da decadência coletiva. Desenvolva a sua mente, planeje meticulosamente a sua existência, respeite profundamente as nações que se dispuserem a acolhê-lo e comprove, através de suas atitudes diárias, que o valor de um ser humano não é determinado pelo seu passaporte, mas pela integridade do seu caráter e pela busca incessante pela excelência.